Continuando as atividades do seminário, anunciamos então o painel Lautex 2 e convidamos para presidir a mesa o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino. Como painelistas, convidamos os senhores Renato Mandaliti, Thomas Junqueira de Camargo, Ângelo Caldeira Ribeiro, Raul Figueiredo, Marcos Roberto dos Santos Florão e Rui Caminha Barbosa. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, a minha saudação muito especial ao ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que é o coordenador científico deste evento, parabenizando pela sua realização. E aqui nós temos exatamente o futuro do direito em discussão. Então, parabéns, e é uma grande honra para mim presidir esse painel denominado Lautex 2, Lautex 2, né? Em que nós temos 6 integrantes. Então, com isso, sem mais delongas, vamos passar diretamente para os participantes. Cada um vai ter um tempo de 10 a 15 minutos para a sua exposição. E o primeiro painelista é o Dr. Renato Mandaliti. Uma breve leitura do currículo. Ele possui MBA em Seguros e Gerenciamento de Riscos pela Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, sócio fundador dos escritórios JBM Advogados e Mandaliti Advogados, bem como da empresa de tecnologia Think Soluções, integra o conselho das 3 empresas. Recebeu diversos prêmios e é autor de várias publicações, entre eles o artigo Brazilian Insurance Market Outlook and Opportunities, de 2008. Com isso, então, com uma breve leitura do currículo resumido, eu passo a palavra ao Renato Mandaliti para a sua exposição. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite ao Conselho da Justiça Federal, a pessoa do presidente da mesa, o ministro Paulo Sanseverino, ministro Vilas Boas Cueva. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse mundo novo que está se descortinando, né? Eu vou, tendo em vista o prazo, eu vou contar um pouco da experiência que nós tivemos da criação da empresa de tecnologia. Vou falar um pouquinho de 2 modelos que nós temos da nossa visão. Um deles eu até acho que pode ser aplicável ao Poder Judiciário num determinado momento, e com sorte, e muita esperança e muita fé, talvez eu consiga passar um vídeo para vocês de um robô funcionando ao vivo, tá? Isso vai depender da tecnologia, evidentemente. Mas, vamos lá. Bom, a FIT tem uma história um pouco diferente. Não está... Eu vou falando aqui, porque a FIT tem uma história um tanto quanto singular e inusitada. Ela surgiu de 2 escritórios de advocacia. Ela era a plataforma de serviços e de tecnologia de 2 escritórios de advocacia, tá? Um deles, um escritório que há mais de 20 anos foi fundado, e um outro escritório, que é um escritório que nós constituímos para gerir contencioso de volume. Tá? É um escritório chamado JBM Advogados. É um escritório onde nós chegamos a gerenciar mais de 320 mil processos judiciais nesta plataforma. Então, era uma plataforma composta por
serviços, nós tínhamos pessoas que iam até os fóruns, que faziam a gestão das diligências, das audiências, elas controlavam todo esse fluxo, ao todo eram em torno de 480 pessoas, nós tínhamos um escritório só fazendo o back-office administrativo do escritório, e nós tínhamos um outro departamento, que era o departamento de tecnologia, onde nós tínhamos aproximadamente 70 pessoas, onde nós desenvolvíamos as nossas próprias soluções. Então, dentro do escritório de advocacia, no começo, ao invés de comprar soluções do mercado, nós decidimos criar as nossas próprias soluções. Então, um pouco desse histórico, e na criação dessas soluções, nós acabamos inovando em vários momentos, né? Nós fomos o primeiro escritório, um dos primeiros escritórios a usar folha frente e verso. Isso, de certa forma, foi uma inovação e nos rendeu um processo administrativo na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde ele definitivamente disse que poderíamos peticionar frente e verso. Nós criamos um dos primeiros aplicativos do mundo jurídico, né, que ele tirava foto, e isso quando a maior parte dos processos ainda era física, né? Hoje nós temos mais de em torno de 70% dos processos, em média, já nascem digital. Mas nós tínhamos em torno de 5.000 escritórios correspondentes que usavam o nosso aplicativo para tirar foto dos processos, e essas fotos já caíam diretamente na nossa plataforma. Ou seja, o advogado tinha acesso direto, quando ele tirava a foto na ponta, transmitia pelo aplicativo, o advogado já começava a trabalhar no prazo ou qualquer providência que ele precisava adotar naquele processo, através do 3G. Enfim, foram várias inovações que nós acabamos desenvolvendo dentro do escritório. Nós começamos, só para vocês terem uma ideia, a investir no desenvolvimento, na pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial em 2012, né? Porque nós chegamos a ter 1.100 advogados, né, para tocar esse volume de 320, às vezes chegou até 380 mil processos, no auge dos planos econômicos, e nós tínhamos que reduzir o custo, nós tínhamos que aumentar a produtividade, e a forma como nós enxergamos que era possível de se aumentar a produtividade era investimento em processos e tecnologia, tá? Então, nós começamos com workflow, passamos para automação, e hoje nós estamos aplicando inteligência artificial. Muito bem, então a Fint nasceu como resultado, nós temos o spin-off desses dois departamentos, e ela nasceu em 2013. Já em 2013, nós tínhamos um dos primeiros cases aqui de aplicação, de processamento de linguagem natural, leitura de acórdãos. Nosso sistema conseguiu ler 13.000 decisões, 13.362 decisões, isso já em 2014, nós já tínhamos esse case. A Universidade de Harvard, a Harvard Law School, conheceu esse nosso aplicativo, achou que tanto o aplicativo quanto a nossa origem inusitada merecia algum destaque, e nós viramos um case da revista digital da Harvard Law School, que chama-se The Practice, isso também em 2014. Em 2015, nós nos tornamos parceiros da IBM Watson, em função dessa integração que nós fizemos com o Watson Analytics, muito embora nós temos até hoje os nossos algoritmos rodando e processando linguagem natural. Em 2017, nós tivemos que sair de dentro do escritório de advocacia, porque não cabia mais, nós criamos uma nova sede, e agora, em 2018, nós fazemos parte do InovaBra, que é o Habitat, o ecossistema do Bradesco de startups. Tá? Isso uma história longa, curta. Muito bem. O que nós fazemos hoje? Hoje nós trabalhamos com serviços, nós temos uma plataforma de serviços, onde nós gerenciamos mais de 15.000 audiências por mês, todo o volume de documentos e informações gerados por essas 15.000 audiências por mês que nós gerenciamos, nós temos isso tudo dentro da nossa plataforma, né, tempo integral. 5.000 escritórios correspondentes trabalham integrados na nossa plataforma, então nós gerenciamos o prazo, todo o prazo é gerenciado, nós sabemos quanto tempo gasta para fazer exatamente tudo. Hoje são mais de 160.000 diligências entre físicas e virtuais, e por obra e graça do Poder Judiciário, por sorte, o número de diligências virtuais aumentou substancialmente, né? Então o custo dela é muito menor para os escritórios e para a própria Fint gerenciar. São mais de 2,5 milhões de documentos armazenados, 20 terabytes de informação, enfim, isso é um pouco do que nós fazemos, prestando serviços para o mundo jurídico, tanto departamentos jurídicos quanto escritórios de advocacia. Muito bem, em função disso, ganhamos alguma publicidade, principalmente em 2014, 2015, depois 2017,
Enfim, porque isso definitivamente em 2014, 2013 era absolutamente novo, né? Hoje nós já temos a linguagem, hoje nós já escutamos inteligência artificial de forma muito mais rotineira nas conversas e esse seminário é prova disso. Tá? Muito bem. O que eu vou mostrar para vocês agora? 2 conceitos. O primeiro deles é o conceito que nós visualizamos para a gestão do ponto de vista de um departamento jurídico. Tá? Não sei se vocês conseguem ler daí, eu acho que não. Mas, basicamente, essa daqui é uma plataforma de gestão da vida do processo. Ele começa, a parte em cinza são serviços, automações, o que é vermelho é a inteligência artificial. Então, de forma muito rápida, o sistema ele captura a ação nova antes da citação, o sistema ele lê, interpreta e classifica a petição inicial, tá? E se o documento for físico, é só pedir para um dos correspondentes, eles vão lá e fazem as cópias, e as cópias são juntadas na nossa plataforma, e aí já começa a classificação da máquina para dizer que tipo de documento é aquele. É uma petição inicial, é uma ata de audiência, é um despacho, o que quer que seja, o sistema já reconhece e já coloca no próprio sistema. Aí, para a empresa, olhando isso do departamento jurídico, ela tem que ter o menor número de processos possível. Então, isso entra num determinado filtro, onde ela vai identificar algumas, vamos dizer assim, algumas propriedades desse documento. Então, se for uma petição inicial, ela quer saber se essa petição inicial é de algum autor recorrente ou de algum advogado recorrente. Tá? O sistema também identifica isso automaticamente. Saber que aquele advogado tem várias ações contra a empresa, ele já identifica que aquela inicial foi assinada por aquele advogado. E o sistema se integra, e essa é uma parte bastante difícil, estamos trabalhando bastante nisso, mas isso já é possível. Você integra com o sistema de subsídios do cliente. Contrata, o sistema vai lá, puxa todos os subsídios sobre aquele caso e vai começar a analisar. Para quê? Para que ele possa produzir a probabilidade de ganhar ou perder aquela determinada ação. Essa é a famosa jurimetria, esse é o modelo preditivo. Porque na medida que nós entendemos quem é o juiz, qual é a causa raiz, o número do processo, onde é que ele está sendo julgado, existem algoritmos, hoje já foi dito várias vezes aqui, que conseguem, mediante aplicação de estatística, saber qual a probabilidade de êxito ou de perda daquela determinada causa raiz. É isso que o algoritmo faz. Depois disso, uma vez que nós já sabemos se vamos ganhar ou perder, a empresa pode decidir se vai para o acordo ou se vai litigar. Tá? Então, por isso que o número de acordos está crescendo sensivelmente. Eu acho que hoje o número de acordos no Poder Judiciário deve estar em torno de 11%, 12%. Então, as empresas hoje, quando elas sabem que elas erraram, a chance de perda é pequena, elas vão procurar o acordo. Caso contrário, se for um assunto importante, um precedente importante, ela vai definitivamente litigar e tentar ganhar aquele caso. Tá? Então, essa é a decisão, é isso que a plataforma proporciona. Aí, claro, bom, mas se eu sei qual é o juiz, eu sei qual é a decisão, eu consigo mais ou menos entender quais são os argumentos vencedores. Então, a ferramenta hoje ela está sendo treinada para extrair os argumentos vencedores que aquele determinado juiz utiliza para julgar aquela determinada causa, e consegue estruturar isso e hierarquizar esses argumentos vencedores. Tá? Depois disso, e aí o Ângelo conhece muito bem, a empresa dele faz isso muito bem, é a automação do documento. Olha, se eu já tenho os argumentos, eu vou articular esses argumentos num documento para que a máquina já processe, já produza esse documento de maneira automática ou semi-automática, para que um advogado possa avaliar a procedência ou não dos argumentos que estão ali lançados. Tá? Isso tudo dentro de uma plataforma interativa. Aqui a grande diferença é que hoje essa plataforma permite que o cliente, a empresa, ela tenha os dados dentro de casa, ela não teria um sistema que teria que ser alimentado por vários escritórios de advocacia, e isso é complicado, é difícil para a empresa, é difícil para os escritórios. A informação está aqui e ela tem informação de primeira mão. Essa é a plataforma que nós construímos para a gestão do jurídico. O que eu gostaria de falar aqui é disso. Nós aplicamos isso no escritório. Tá? Como eu falei a vocês, nós tínhamos 1.100 advogados, e hoje nós temos pouco mais de 430, para ser mais exato para vocês, 432 advogados. Por quê? Porque nós investimos em fluxos, nós investimos em automação, e nós estamos investindo agora em inteligência artificial dentro do escritório. O escritório compra serviços da Fint. Tá? Mas a grande mudança foi realmente a implantação de esteiras de trabalho. Eu acho que aqui, antes de falar de inteligência artificial aplicada a qualquer tipo de processo, nós temos que sistematizar o fluxo.
O fluxo tem que ser mais inteligente, ele tem que ser mais rápido, ele tem que produzir mais resultado com menos esforço. Então, antes, só para resumir, nós tínhamos nossos advogados distribuídos em células por clientes. Então, tinha a célula do cliente A, cliente B, cliente C, cliente D, e nessas células nós recolhíamos custas, tratávamos petição inicial, tratávamos as liminares, obrigações de fazer, nós repetíamos as atividades. O que nós fizemos? Criamos fluxos de processo sistematizados e gerenciados pelo software, por aquela plataforma que vocês viram, agora em modelo de esteira, onde nós distribuímos advogados em esteiras de trabalho. Então, ao invés de ter células por cliente, nós temos esteiras de trabalho, que hoje cuidam de ação nova, é uma esteira, tutela é uma esteira que é dividida em conhecimento, recurso e execução, obrigações, vai tratar obrigações de fazer, controladoria, auditoria, custas, só vai recolher custas, uma célula que só vai fazer acordo e uma célula que só vai fazer encerramento. A redução foi mais de 35% de ganho, de resultado, de eficiência. E isso na última linha. Então, talvez uma pequena contribuição, se é que é uma contribuição de fato, antes de nós começarmos a falar em inteligência artificial, nós precisamos acertar o fluxo. Porque se você colocar a inteligência artificial sem fluxo, ela fica isolada num determinado momento do processo. Tá? Então, olhando hoje para a justiça de primeira instância, né, a maior parte dos processos está em primeira instância, mais de 90% dos processos estão em primeira instância. E a atividade de julgar, ela está mais associada à inteligência artificial. O fluxo está associado ao processo. Nós temos muito mais servidores do que juízes hoje. E eles precisam trabalhar de forma mais produtiva, para nós atingirmos aquilo que o princípio da duração razoável do processo. Né? Eu não acho que o Brasil atenda adequadamente esse princípio, a despeito do esforço que o Poder Judiciário tem feito. Tá? Então, aqui eu acho que nós poderíamos... vocês do Poder Judiciário poderiam pensar um pouco nisso, nessa sistematização do procedimento, colocando em fluxo e processos, inclusive, automatizados. Eu vou agora mostrar para vocês um vídeo. Quando nós fomos apresentar, é o meu último slide, quando nós fomos apresentar para o cliente o nosso modelo preditivo, isso lá em 2014, ele virou para a gente e falou, olha, adorei essa predição, é muito legal, dá para a gente treinar a máquina, nós vamos ter resultados importantes, mas o meu problema é tratamento dos dados. Eu quis dizer, mas o que você quer dizer com isso? Então, não adianta você chegar aqui e dizer se eu vou ganhar, vou perder, ou vou empatar uma ação, se a base de dados não está boa. Falei, mais precisamente, a sua inteligência poderia, o seu sistema poderia fazer um cadastro automatizado? Falei, cadastro, é cadastro. Então, o que nós fizemos? Em 2015, nós celebramos esse contrato, que é um contrato de inteligência artificial aplicado ao mundo jurídico, onde nós começamos a ler, interpretar e classificar todo tipo de documento que chega nesse back-office desse cliente nosso. E hoje nós processamos mais de 225 mil documentos por mês, de forma automatizada. Ainda tem o ser humano olhando para ver se a inteligência se o sistema está acertando ou errando, vai corrigindo, o sistema vai aprendendo. Tá? Mas não é só uma osserização, ou seja, eu não estou apenas lendo campos, eu estou lendo a petição inicial, estou entendendo o contexto e estou cadastrando essa informação de acordo com a regra de negócio do cliente. Tá? Então, quando a gente queria fazer algo tão sofisticado, não, vamos trabalhar no cadastro primeiro, porque nós precisamos acertar esta base de dados. Está funcionando então, eu peço desculpas aqui, ministro, por ter me excedido um pouco no tempo, mas foi mais nesse intuito. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Muito obrigado ao Dr. Renato e parabéns pela exposição, realmente muito interessante. De imediato eu passo a palavra ao Dr. Tomás Junqueira de Camargo, que é mestre pela University of Pennsylvania Law School, advogado pela Faculdade de Direito da USP de São Paulo e é sócio e fundador da Digesto. Tem a palavra também por 15 minutos. Perfeito, muito obrigado. Agradeço aí ao Conselho da Justiça Federal, na pessoa do ministro Sanseverino e a todos os presentes aqui. Eu pensei o que eu posso falar aqui sobre direito e inteligência artificial com tanta gente falando, né? E foquei numa coisa, o direito e uma visão empreendedora sobre isso. Como é que começou esse negócio, como é que começou o Digesto? Eu sou advogado de formação, sempre advoguei em escritório, tinha meu próprio escritório desde 2010. Comecei a ver esse fenômeno do texto de predições automáticas. O primeiro evento que me chamou a atenção
sobre tratamento e classificação de textos foi a eleição do Obama, que teve uma grande repercussão, modelos preditivos que foram feitos com base no que estava escrito no Twitter, coisas que apareciam em Facebook, que sugeriam propaganda de calçado. O cara, de repente, começou a acertar a eleição americana olhando um histórico de tweets. O Twitter até parece um andamento numa ficha de um processo, ali uma série de textos não concatenados, coisas relevantes, coisas não relevantes ali no meio, e eu falei, poxa, se serviu para isso, dentro do direito tem alguma coisa para ser feita. E nós começamos a ir atrás, inicialmente, como uma pura curiosidade, uma visão de falar, ó, tem algo a ser feito aí. Nosso primeiro produto foi o Digesto de Jurisprudência, ele é gratuito, funciona até hoje, é aberto para quem quiser, uma base de 20 milhões de acórdãos. A gente extraiu referências à legislação, aos ministros, aos desembargadores que eram citados, e tentamos, com isso, criar aquele PageRank, aquele famoso algoritmo do Google que tentava priorizar o que era mais importante dentro daquela base. Isso foi colocado no ar, nunca criamos um modelo comercial para isso, não foi monetizado por culpa nossa, na verdade, né? Ele é aberto, até hoje é usado, o Poder Judiciário é um grande usuário dele. Tem coisa aí, o que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos chegar? Indo atrás de grandes litigantes, nós chegamos num produto em 2014, que é muito semelhante ao que o Renato acabou de apresentar aqui, que é a esteira de cadastro. Então, você tem os grandes litigantes, havia um problema claro de receber 8, 9, 10 mil ações por mês, e as filas para processar e para cadastrar isso dentro do sistema não funcionavam de maneira adequada. Então, a gente criou um classificador, que a gente acabou de ver um exemplo, para extrair esses dados, escrever dentro dos bancos de dados, identificar, ver o que estava sendo pedido, se era uma revisional, se era uma equação de produto, se era uma ação de seguro. E é um produto que se mostrou bastante eficiente, tanto é que, hoje em dia, várias empresas se utilizam desse serviço e também prestam esse serviço. O segundo exemplo que a gente surgiu foi a análise de grande carteira de contencioso voltado ao mercado de crédito não performado. Você tem um mercado secundário, né, de crédito não performado, então a gente identifica onde tem penhora, aonde teve sentença, se a sentença foi procedente, improcedente, se teve bacenjude, se teve bens localizados, não localizados. Disso a gente abstraiu o quê? Que pelo menos a nossa experiência de gesto, a inteligência artificial faz muito bem. Ela classifica texto muito bem. Dado um parâmetro de treinamento, você tem uma classificação extremamente assertiva. E basicamente, o nosso uso da inteligência artificial é voltado a isso. A leitura automática é a classificação de documentos. A gente entende que isso é o que o computador consegue fazer bem. E aí, há um tempo atrás, a gente se debruçou sobre alguns problemas, sobre como isso poderia ser aplicado. Aqui é só uma visão da empresa, antes que eu perca a minha linha de raciocínio. Hoje em dia a gente cadastra 110 mil novos processos, monitoramos 1 milhão de processos, já fizemos auditoria em mais de 4 milhões de processos, com uma equipe de apenas 22 funcionários. Basicamente, a gente faz isso por meio de APIs, então vários sistemas se comunicam com a gente, alguns grandes clientes se conectam direto, mas a gente acredita muito nesse conceito de uma economia de APIs, que são muito comum na indústria de tecnologia, que cada um faz uma coisa específica muito bem feita e a cadeia é formada de uma dezena de fornecedores. E agora a gente vem ao problema que a gente se debruçou há um tempo atrás. O Tribunal de Justiça de São Paulo nos chamou para uma reunião para saber como que a inteligência artificial poderia ser aplicada dentro do tribunal. Na ocasião, a gente apresentou vários exemplos, que iam desde a classificação de andamentos que chegavam no cartório, criar fila entre os cartorários para melhorar a eficiência do cartório, a alocação de agenda, melhorar a agenda entre os litigantes, mas teve um problema que nos tocou especialmente, que me parece um negócio que tem que ser endereçado urgentemente pelo Poder Judiciário. Fiquei muito feliz em ver que o Ricardo já está fazendo isso no Supremo, de alguma maneira, que é o tratamento dos incidentes aí de demandas repetitivas, de suspensão do processo, uma inovação aí do Código de 2015. São vários pendentes, esses números são de maio de 2017, hoje em dia o número é ainda maior. E que os juízes não têm, é impossível alguém ter o conhecimento de todos os incidentes que têm que ser aplicados e usados, então isso acaba não sendo aplicado. A gente analisou um caso específico,
pegamos 827 processos que eram iguais, isso aqui é a matriz de similaridade dos processos, é um processo de tarifas de terceiros cobrado por banco, por sorte o relator é o ministro Sanseverino, está aqui, o tema repetitivo 958, a gente fez uma análise no Tribunal de Justiça de São Paulo, analisamos 800 casos, 94 foram suspensos, 723 casos não foram suspensos. A não suspensão gera um prejuízo óbvio de gastos, de recursos, o processo é julgado, muitas vezes para voltar atrás, tem uma decisão que não vai ser conforme o STJ vai decidir depois. Então, a gente vê aí uma chance óbvia e imediata para o uso da inteligência artificial. Tá? O que a gente sugeriu à época para o Tribunal de Justiça de São Paulo foi um mecanismo bastante discreto, no qual, de posse de uma petição inicial, a gente joga isso num classificador de texto, ele vai ser um classificador binário para cada um dos temas, e aí vai dizer, há um indício desse tema, dessa petição inicial está sujeito ao tema ou não há indício. Isso é somente uma sugestão que vai ser dada ao juiz, mas a gente entende que pela assertividade e pelos resultados que a gente já encontra, não só nós, como outras empresas, no mundo privado de classificação de documentos, de classificação de iniciais, tem um potencial para ser uma ferramenta bastante disruptiva, gerando muita economia e muita eficiência para o judiciário. Tá? A gente trouxe aqui até uma receita de bolo para isso. Isso pode ser implementado imediatamente até pelos próprios sistemas, pelos próprios departamentos de TI dos tribunais. O que há de interessante no incidente repetitivo? A grande dificuldade em qualquer sistema de classificação é justamente a construção da base de treino. Como a gente está falando de processos digitalizados, o marco inicial, os processos que foram agregados para a formação daquele incidente repetitivo são a própria base de treino para você construir esse classificador. Então, o grande desafio não é tecnológico, é a construção de uma base. E vocês, tribunal, têm essa base na mão, em conjunto com os tribunais, com as instâncias inferiores, vocês conseguem ter acesso a essas iniciais e vocês conseguem, com muita eficiência, construir um classificador. A tecnologia para isso, existem várias tecnologias abertas, na linha até do que foi apresentado antes hoje, que eu acho que é o caminho tecnológico que vocês devem seguir, para não causar dependência. Nós usamos por muito tempo uma tecnologia do Facebook chamada Fast Text, que é excelente, é uma vetorização de palavras. Recentemente a gente mudou para um modelo do TensorFlow, que é uma rede neural, mas a eficiência das duas é muito semelhante. A vantagem de uma é que ela requer hardware menos especializado, a outra tem uma implementação em larga escala um pouco mais fácil, mas o importante é que vocês mesmos, os próprios departamentos que têm sites, têm construções fantásticas, eu tenho certeza que, de posse disso, já conseguem fazer uma pequena revolução. Isso pode ser, a aplicação disso também a gente sugere, pode ser um web service que os tribunais poderiam consultar, ou talvez até mais disruptivo ainda, você colocar no site do STJ um lugar em que qualquer advogado possa subir a petição inicial, a petição contrária que ele recebeu, e receber uma sugestão se, para aquela petição inicial, há algum incidente aplicável. Inclusive, esse site pode ser até um mecanismo de retroalimentação desse algoritmo, dado que os próprios advogados poderiam dizer se isso está certo ou errado. Então, essa é a minha sugestão aqui, dentre várias de conversas que nós tivemos no passado, mas dado o nosso curto espaço de tempo aqui, é a sugestão que eu deixo do uso imediato, disruptivo e fácil da inteligência artificial para a Justiça Federal e para o STJ. O que a gente pode ajudar? Podemos ajudar? Podemos ajudar também. Confesso que nós temos uma certa dificuldade e inexperiência na contratação com o setor público, que nos torna até um pouco inacessível para nós, não por falta de vontade, mas por falta de cultura corporativa do nosso lado. Mas como que a gente pode ajudar? A gente pode dar uma consultoria, a gente usa isso há 5 anos, grande parte, talvez dos 20 maiores litigantes do Brasil, 8 ou 9 usam nossas ferramentas, então a gente tem uma experiência em aplicação nisso em larga escala. Toda a nossa tecnologia de aprendizado por máquina foi desenvolvida com base em ferramentas abertas, até pelo tamanho da nossa empresa, pelo tamanho e pelos recursos que a gente foi montados, a gente nunca teve acesso a tecnologias proprietárias, tudo isso foi desenvolvido com tecnologias abertas, que os tribunais devem encampar, dada a continuidade
que isso dá, e são tecnologias desenvolvidas pelo Google, Facebook. A própria plataforma de rede neural da Microsoft, o CNTK, é uma plataforma aberta, que pode ser usada por qualquer um, sempre com a opção de manutenção proprietária ou manutenção aberta, enfim, aí as opções são várias. Então, fundamentalmente, o que eu queria dizer é isso. Acho que a minha mensagem, assim como eu fui um empreendedor dentro do direito, da iniciativa privada, com um pouco de empreendedorismo dentro do setor público, eu tenho certeza que vocês vão conseguir adotar ferramentas que estão aí, sem muito esforço, mas com muita vontade, com vontade de fazer, querendo enfrentar os problemas e estando disposto a acertar e errar. As oportunidades são incríveis e nós estamos aí, nós, a B2L, as outras startups, estamos aí para cooperar com vocês. Eu tenho certeza que o poder público entrando nesse jogo também só tende a ganhar. Vocês e nós como ecossistema. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui e fico à disposição. Muito obrigado. Parabenizo o Dr. Tomás Junqueira Camargo pela exposição e, de imediato, passo a palavra ao Dr. Ângelo Caldeira Ribeiro. Dr. Ângelo é formado em Direito pela Faculdade de Direito da USP e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Tem mais de 15 anos de advocacia. Em 2006 fundou a LawSoft, uma das empresas líderes em sistemas integrados de gestão empresarial para escritórios de advocacia. E desde 2015 é CEO da Luplex, empresa especializada em sistemas inteligentes de automação de contratos, petições, decisões judiciais e conteúdo jurídico. Tem a palavra. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu vou tentar também me ater ao tempo. Eu acho que estamos indo bem nesse painel, né? Então, tentar seguir o exemplo. E eu vou falar hoje de sistemas especialistas, porque o Luplex, que é o nosso sistema de automação de conteúdo, é um sistema especialista. Acho que as apresentações da manhã de hoje foram muito instrutivas para posicionar esse mundo do que a gente chama de inteligência artificial, não apenas a parte de aprendizado máquina e de gestão de grande quantidade de documentos, e de análise de decisões judiciais, mas também a própria produção do conteúdo, né, que é o que nós tentamos nos especializar em fazer. E vou tentar fazer isso passando por um quadro geral, porque a ideia desse seminário é falar das influências da tecnologia, em especial da inteligência artificial no mundo jurídico. Então vamos passar um pouco mais do ponto de vista geral e também comentar pontualmente o que a nossa ferramenta faz e como que ela pode auxiliar não só escritórios, departamentos jurídicos, que ela já o faz hoje, mas também o Poder Judiciário. Vou passar por 3 partes na minha apresentação. Primeiro, falar sobre a informatização que está acontecendo hoje nas profissões jurídicas, essa mudança altamente disruptiva das profissões e que está acontecendo, inclusive falar de algumas iniciativas acadêmicas que nós estamos tendo hoje. Comentar o que são esses sistemas especialistas, vocês já ouviram um pouco hoje de manhã, vou tentar dar um pouco de carne agora de falar de sistemas especialistas na prática, o que eles estão fazendo no mundo jurídico e o nosso em especial. E vou fechar com 2 comentários do futuro e de tendências que, ao nosso ver, são diretrizes de para onde nós achamos que o mercado jurídico e também a parte do Poder Judiciário está caminhando. Então, primeiro, vamos falar de formatação da profissão jurídica. E quando ao bom estilo de Tarantino, eu queria começar do final, com a conclusão. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês ou tentar argumentar que é a minha tese aqui. A prestação de serviços jurídicos vai virar software. Não é virar processo judicial e você tem um processo que era físico e agora ele está em PDF no seu computador. Mas, realmente, o conteúdo semântico, a forma como você interage com as leis, com os contratos, com as disputas, virar programa de computador dinâmico e interativo com usuários. Essa transformação é muito profunda e ela é um caminho para algo ainda mais disruptivo que acontecerá nas próximas 2 décadas. O mercado, por conta disso, experimentará novos modelos.
Hoje, o formato tradicional de um escritório de advocacia, com estagiários, advogados júniores, sêniores, plenos, sêniores, sócios, esse modelo piramidal, que foi basicamente inventado pelos escritórios de advocacia de Nova York no começo do século XX, e é o paradigma hoje que se segue, já não tanto mais para os escritórios de contencioso de volume, mas ainda em certa medida. Ele vai ser, não extinto, mas ele vai ser agora parte de um ecossistema maior de novos modelos, de escritórios absolutamente virtuais, de empresas de tecnologia, não a nossa, mas algumas que estão surgindo, que competirão com esses escritórios, e isso também acontecerá, ao meu ver, no Poder Judiciário, com o Poder Judiciário sendo apenas um dos pontos onde se solucionará disputas. Sistemas privados de resolução de disputas, muitas vezes automatizados, resolverão várias das pendengas que existem na nossa sociedade, sem nem mesmo ativar a necessidade de uma disputa judicial. O trabalho do profissional jurídico, e aqui eu falo profissional jurídico no sentido amplo, porque não é só advogado, mas também o juiz, também o servidor público, também o estagiário, vai mudar de maneira radical na forma como ele interage com o direito. O operador do direito operará de outra forma, e vamos comentar um pouco sobre isso também. E a ideia principal é que o direito se tornará verdadeiramente digital nessa nova fase. Para começar a desenvolver isso, eu sempre começo com uma comparação com a Revolução Industrial, porque ela nos dá o olhar do passado para se analogizar com o que acontece hoje. A Revolução Industrial ela não foi um ato uniforme que explodiu e aí era só ter cada vez mais máquinas e mais indústrias, e isso chegamos no mundo de hoje. Ela começou, é possível fazer talvez uma distinção, eu gosto de distinções de tríades, de 3 grandes fases conceituais de como ela progrediu. Ela começou primeiro com o simples uso de máquinas. O uso de uma máquina, então você colocar um tear na frente do Thomas Ludge, fazia ele ser muito mais produtivo. Então, o mero uso de máquinas causou uma primeira aceleração no século XIX, no início do século XIX. Isso avançou para um uso mais inteligente e racional das máquinas. Nós passamos para linha de produção, o modelo fordista, onde eu não tenho apenas a pessoa usando a máquina, mas eu tenho a forma como eu uso a máquina, a esteira de produção, inclusive o Renato comentou aqui, agora até o linguajar sendo adotado também dentro dos escritórios de advocacia, passou a ser a forma como se trabalha com essas máquinas, e isso trouxe uma eficiência muito maior, também talvez num modelo um pouco de Chaplin, um pouco mais chato, porque os trabalhos repetitivos ficaram mais presentes. Você super especializa a pessoa naquela cadeia produtiva e ela faz só um determinado ato, mas ela faz com cada vez maior eficiência. Só que a hora que você também fragmenta causa essa fragmentação da especialização e torna o trabalho mais repetitivo e mais fácil de ser documentado e reproduzido, isso permite com mais facilidade a última etapa, que é a que está acontecendo no final do século XIX e agora no final do século XX, no começo do nosso atual, que é a mecanização completa de todas as atividades que não demandam uma intelecção humana um pouco superior. Isso, no direito, essas 3 fases, fazendo analogia, pode ser comparado com, primeiro, o processo de digitalização, o uso de computadores nos anos 90, quando os escritórios começaram a usar, e depois o judiciário também, parar com a máquina de escrever e começar a usar computadores efetivamente para trabalhar. Isso trouxe ganhos, mas esse era apenas a primeira fase, a primeira onda de uma sequência de ganhos de produtividade e de mudança na forma como se advoga. A linha de produção virou a especialização dos próprios profissionais, que passaram a operar cada vez mais focados num determinado tipo de trabalho, mesmo os escritórios se especializando. Então, dizer que você é um advogado geral como um clínico geral, hoje estranhem, porque ninguém sabe uma área em profundidade suficiente para se declarar um generalista. Essa especialização também permite, tanto numa esteira produtiva quanto numa área onde há uma vertical mais explorada, que a pessoa consiga ser mais produtiva, mais eficiente, só que ela também leva para uma mecanização, que na parte do direito está acontecendo com sistemas especialistas de automação,
como o nosso. Eu espero que eu gostaria que fosse apenas o nosso, mas há outros também que estão caminhando nessa mesma toada. Então vamos direto agora para, desculpe, antes disso, como o usuário, então o jurisdicionado, o cliente do escritório de advocacia, espera consumir essa informação. Isso também está no mesmo mote dessa transformação, porque as expectativas também do que se espera do advogado e do judiciário mudou. Eles querem consumir o direito agora pela nuvem, eles querem com as seguintes vertentes: acesso instantâneo, eles querem resposta imediata. Ligar para o advogado e falar, te respondo isso daqui a 2 dias, falar, eu queria daqui a 10 minutos. Ou ajuizar uma ação e falar, aguarde, o judiciário está muito rápido agora a sua ação vai ser julgada em 3 anos. Falar, eu queria que essa ação fosse julgada em 3 dias. Eu queria encerrar essa disputa. Há um descasamento entre a expectativa e a velocidade do restante da nossa sociedade moderna e a velocidade como o direito, não apenas o judiciário, dentro dos escritórios de advocacia, é inteirado com a população em geral. Espera-se uma consistência de experiência, e eu sempre dou um exemplo curioso para quem vai para Milão e visita a catedral. Se você sair para almoçar ali depois, você vê um monte de restaurantes, mas só tem um que está absolutamente lotado a qualquer hora do dia, o McDonald's. Aí você fala, pô, então devem ser só turistas americanos que mal entendem a culinária italiana tão fantástica. Fala, não, é porque é uma expectativa de consistência. Você vai num restaurante em Milão, tem restaurante que rouba você no preço, tem restaurante que você pede, chega 1 hora depois, tem restaurante que você pede, chega 5 minutos depois, tem um que vem com o pedido errado e o cara começa a gritar em italiano com você. Se você vai no McDonald's, em qualquer lugar do planeta Terra, você sempre vai ter a comida na mesma velocidade, sempre igual e sempre consistente. Não é a melhor culinária, mas é a culinária com consistência. Essa é uma expectativa da geração atual, essa é uma expectativa das empresas, essa é uma expectativa dos consumidores. Espera-se também que o dado gerado, a informação gerada, interaja com outros sistemas. Então, sistemas silo não são mais aceitáveis, e quando eu estou falando num processo que vive em papel ou dentro do computador, e ele não interage com outras coisas, isso é uma coisa que não é mais aceitável como expectativa. Você quer que aquele processo saia direto, faça uma análise de jurisprudência, já inicie um processo de transação. Ele quer interagir com isso, ele quer que essa informação esteja viva e dinâmica. É a interação com a informação que se espera. Agora sim, eu queria comentar rapidamente, não carregou esse slide? Ah, sim. Dos estágios da transformação que estão ocorrendo. Nós temos, também gosto de 3 fases, tentei identificar, acho que 3 ideias principais estão um pouco na linha daquele slide da Revolução Industrial. Nós começamos com uma evolução aditiva, que é o uso de computadores, mas ele não muda na essência a forma como se advoga ou a forma como se judica. E ele é basicamente analógico. Ah, mas está no meu computador. É linguagem natural, não é compreensível por máquinas. Então, esse é o estado que nós estamos hoje avançando para o próximo. Eu passo para direito computacional, que essa é a fase onde nós estamos avançando hoje, onde eu tenho dados que são interagíveis, eles são legíveis por máquina, são machine readable, e eu tenho uma transição desses modelos de negócio para a advocacia agora digital e também o judiciário, ou melhor, a solução de disputas de maneira totalmente digital. E a última fase vai ser essa nova infraestrutura. O que é a nova infraestrutura? Essa é mais radical, eu acho que não é o motivo de tratar aqui hoje, mas saber que para onde nós caminhamos, que é um mundo de smart contracts, de resoluções de disputas acontecendo totalmente entre máquinas, né? Então, vai acabar disputas entre seres humanos? Não. Elas talvez nem diminuem em quantidade, mas elas virarão apenas uma fração do total de disputas. Então, um cenário engraçado ou interessante de se imaginar vou imaginar que não tem carros autônomos ainda no futuro, mas 2 carros batem e os 2 têm uma caixa preta da seguradora, e eles têm os sensores dentro do carro, e eles começam a discutir entre eles, quem bateu na traseira do outro, qual a velocidade que estava, se o sinal tinha fechado, se não tinha. Eles se resolvem, porque essas regras são todas determinísticas, você consegue facilmente definir elas. No juizado especial, um juiz conseguiria fazer elas em minutos, e ele vai dizer, paga para fulano, então você vai bater, antes mesmo de você sair do carro e começar a xingar outra pessoa, vai aparecer um SMS dizendo que foi depositado R$1.000 na sua conta pelo acidente.
esse é o tipo de disputas entre máquina a máquina que nós vamos ver acontecer no futuro, e essa vai ser exponencialmente maior do que as disputas atuais. Hoje nós já temos um cenário, um pedaço da economia onde a interação entre máquinas e máquinas é presente, foi falado hoje de manhã, que é o sistema financeiro, porque a infraestrutura ela já está pronta para algoritmos de inteligência artificial interagirem entre si e terem contratos. O sistema cartorário, o sistema judiciário, as empresas entre si não estão ainda conectadas, não necessariamente com o sistema de blockchain, não precisa ser isso, pode ser APIs com sistemas insulares atuais, mas ainda não há essa conexão, essa infraestrutura pronta para receber essa terceira fase. Mas essa segunda fase está em acontecimento e essa terceira onda já começou em alguns pontos da economia, virá também para o direito. A ideia de sistema expert, e eu vou correr porque eu estou com o tempo apertado, é importante porque ela é uma das dimensões de como isso vai acontecer. Então, o que um sistema especialista se propõe a fazer? Desculpe, antes disso, aqui a gente está falando do landscape, ou os tipos de solução de inteligência artificial ou de tecnologia que estão acontecendo hoje no mercado jurídico. Muitos já foram falados hoje, né? Então, gestão de escritórios, como solução que a Fint tem, gestão de conteúdo, pesquisa jurisprudencial, e dentro desses a gente separa, é uma das separações, é arbitrária minha, entre os que são atividades de apoio do advogado, que são atividades de meio que ele precisa fazer para chegar no output, que efetivamente é o que ele entrega para o cliente, e as atividades núcleo, que é efetivamente o que o advogado entrega. O que o advogado entrega? Ele entrega um contrato, ele entrega uma petição, ele entrega um argumento. Então, isso é a geração de conteúdo, é a revisão e análise de conteúdos e legislações para dar um parecer sobre como proceder para as pessoas, e ele ajuda também na execução e no implemento disso. Essa última dimensão é que é coberta por sistemas especialistas. E ela chama hoje um novo tipo de profissão, que eu vou comentar ao final, mas o que ela traz é basicamente agilidade, nós estamos falando de tempos muito mais rápidos de execução, de conteúdo virar software, como nós estamos insistindo, e de sair dessa mentalidade do artesanal para a padronização. Hoje parece uma palavra feia e muitos escritórios, muitos advogados ainda insistem em dizer eu trato cada caso como um caso, ou eu quero ir para o judiciário, porque eu vou lá e argumento com o juiz que eu tiro o seu caso do escaninho, ele vai sair do automático, eu vou lá com o memorial para fazer o juiz olhar aquele caso com atenção, senão ele vai julgar todos iguais. Essa é a mentalidade antigamente. Tem casos que demandam uma análise individual? Sim, mas a maioria demanda padronização. Você quer segurança jurídica, você quer que seja parecido, você quer experiência na consistência. É melhor o cheeseburger, sempre vir cheeseburger, do que uma vez vem x-filé, outra vez vem batata frita, outra vez vem qualquer outra comida, uva. Isso é o pior dos mundos. E como que funciona o sistema especialista? A ideia central, e eu vou mostrar um slide que esse eu gostaria de uma atenção especial de vocês, mas a ideia é pegar o conhecimento jurídico, literalmente ensinar o computador isso aqui, e com isso, a partir disso, gerar documentos, gerar contratos, gerar petições. Esse ensinar, hoje de manhã foi falado duas estratégias. Nós temos uma estratégia de tagueamento, de ensino supervisionado, que é uma estratégia que os nossos especialistas de inteligência artificial chamam de estratégia de baixo para cima, tá? E nós temos estratégias de top-down, que são de cima para baixo, que são aqueles sistemas especialistas, desculpe, permitem que nos dê, porque você, ao produzir o documento em sistemas, você já consegue classificá-los para depois análise em massa. Eu vou correr aqui, porque eu estou com o tempo encerrado, vou gastar mais 3 minutinhos. Ministro, obrigado. Isso aqui é muito importante para vocês verem, porque o que foi falado toda hora do sistema especialista é uma forma bem clara de ilustrar uma topologia simples do sistema especialista. Pegar o conhecimento que está com um especialista, com um expert, que pode ser um advogado, pode ser um juiz, colocar numa base de conhecimento. Eu tenho um motor de inferência no meio, que é o que vai interagir com essa memória da lógica jurídica, e para o usuário ele tem uma interface, normalmente uma interface gráfica, em que ele vai fazendo perguntas e, ao responder isso, ele vai gerar um documento, ele vai dar uma opinião. Há outros sistemas especialistas. Vou dar um exemplo super simples. No telefone de vocês podem baixar um aplicativo que, com a câmera, você vai vendo letras, está melhor assim, ou assim, melhor assim, ou assim, e ele te dá uma análise de quantos graus de miopia, de astigmatismo, de hipermetropia você tem. Inclusive, se você pagar $40, ele emite a prescrição. E nos Estados Unidos você pode ir numa ótica e fazer o seu óculos só com isso. Então, essa é a ideia de um sistema especialista simples,
de medicina. O nosso está focado na produção documental, mas a ideia é principalmente essa. Os usos que isso pode ter no direito são enormes, pode ser feito para petições, para gerar contratos, memorandos dentro dos escritórios, sentenças judiciais, claro, e relatórios também. E essa migração acontece com a transformação, como eu venho falando, do analógico, que é o texto escrito, para código, e a expressão em texto é apenas uma forma de ver o output desse dado. Esse dado, na verdade, ele virou literalmente software. Então, você interage com o sistema especialista, ele trata isso com classificações e árvores de decisão, e o output da petição que você leva para o juiz ou que você entrega para a parte é apenas uma dimensão dessa informação gerada. O nosso sistema faz exatamente isso. Você acessa ele pela nuvem, escolhe o que você quer fazer, se quer fazer um contrato, se quer fazer uma contestação trabalhista, você responde uma entrevista guiada, que vai montando o documento em tempo real, e você vai produzir esse documento final não só em PDF e em Word, mas você pode integrar ele com outros sistemas, porque ele também sai uma expressão de lógica estruturada que pode ser consumida por sistemas de qualquer outro sistema de automação, de gestão de processos, tanto do poder público quanto do privado. E que impactos que isso causou? Primeiro, nós temos hoje metrificado dentro dos escritórios documentos sendo produzidos 4 ou 5 vezes mais rapidamente. Contestações trabalhistas, por exemplo, que alguns escritórios nossos demoravam 1 hora, 40 minutos para fazer, sendo feitas em 5 minutos, 7 minutos. Algumas defesas mais simples, como de PROCON, por exemplo, sendo feitas em minuto, literalmente, não chegando a 2 minutos. Isso, com o conteúdo virando software, tem uma disseminação de know-how muito maior, porque a mente de um advogado brilhante que põe esse conteúdo de maneira digital pode ser replicada por todo o escritório sem o corte honorum que você demanda hoje no escritório de um aprendiz, um advogado ficar 10 anos aprendendo até virar um bom advogado, ou mesmo um juiz no começo, na entrância menor lá no interior, e você tem qualidade e consistência. Para finalizar, queria só comentar, são 2 slides, 1 minuto mesmo. Nós vamos ter uma fragmentação da profissão. Isso, hoje nós vamos ter, talvez até podemos falar de outras profissões no futuro, mas eu tenho advogados que vão passar a interagir com máquinas e alguns deles vão ser engenheiros jurídicos, que são os que programam esses códigos. Nós vamos ter arquitetos jurídicos que pensam essa lógica e como ela deveria ser interpretada pela máquina, e nós vamos ter pessoas que vão basicamente executar isso, interagir com esses sistemas por meio de assistentes e gerar o contrato, gerar a petição. Isso gera... Opa, desculpa. Esse aqui é o último. Nós temos a dupla máquina homem, então a estratégia Centauro, eu ia contar uma história, mas vou encerrar, sendo o que vai ter mais sucesso. Então, não é a pessoa que só sabe programar, não é a pessoa que só tem uma lógica jurídica fantástica, mas não interage bem com máquinas, mas quem age bem com as duas coisas juntas. O direito se torna totalmente digital e ele vai ser consumido como serviço online, interativo e fragmentado. Vai ter uma redefinição do mercado, escritórios virtuais, o judiciário passar a ser 100% virtual já é. Para quem vai no Fórum Central hoje em São Paulo, parece que é feriado todo dia, porque quase não há mais ninguém no fórum, exceto os servidores. E o tamanho do mercado não vai diminuir, vai aumentar. Esse é o último comentário. Não sei se já ouviram falar do paradoxo de Jevons, que foi um economista inglês do século XIX, que ele constatou que o aumento de eficiência de uma determinada tecnologia no consumo de um recurso deveria fazer diminuir o consumo daquele recurso. Ao invés disso, ele produz um aumento do consumo daquele recurso. Então, ele analisou isso com o consumo de carvão. Só que eu acredito que isso vai acontecer no direito também. Com sistemas como o nosso, o custo de um processo judicial vai despencar para talvez 1/10 ou 1/50 do que é hoje, ou 1/100. E provavelmente o número de disputas, ao invés de 100 milhões de disputas, que nós nos sentimos afogados em disputas judiciais, talvez aumente para 1 bilhão de disputas, ou mais. Só que essa redução que haverá, esse aumento que haverá de processo com a redução, o output final provavelmente será um aumento de demanda do judiciário e um aumento de demanda do mercado jurídico, mas numa cara e numa estrutura completamente diferente da atual. Peço desculpas que eu me excedi, era só isso. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor Ângelo Caldeira pela exposição e de imediato passa a palavra ao doutor Raul Figueiredo. Ele tem MBA no Instituto for Management Development da Suíça, é formado em Engenharia Elétrica na Unicamp, é o idealizador e cofundador e investidor do Deep Legal e tem um extenso trabalho em todas as áreas. Então, passa a palavra diretamente ao doutor Raul Figueiredo. Olá, bom, obrigado a todos pela oportunidade. É incrível estar aqui hoje. Eu acho que eu e outro sócio, nós começamos o Deep Legal há mais ou menos 2 anos como sendo uma curiosidade, mais ou menos, né? E nós nos encontramos numa situação em que nós vimos, como já foi dito hoje, uma facilidade cada vez maior do uso do algoritmo e de acesso a poder computacional, a uma massa de dados que é gerada diariamente de uma maneira incrível, nós temos 100 milhões de processos. E a terceira seria uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de que no final do dia é trazer justiça a todos, né? Hoje, quando a gente começou a olhar nos dados, uma das coisas mais interessantes que a gente viu foi a variabilidade, né? Então, realmente, nós temos um código civil, eu como ponto de vista de engenheiro, eu entendo aquilo como sendo o algoritmo da lei brasileira, que deveria ser seguida, mas existe uma variabilidade muito grande, especialmente do lado, acho que do ponto de vista dos juízes, do resultado final, né? Dizem que justiça brasileira é uma loteria, e de fato a gente viu isso, né? Então o Deep Legal ele foi criado inicialmente para ajudar os nossos clientes a ver essa variabilidade, monitorar essa variabilidade, né? E também depois tentar prever o resultado, né? Então hoje em dia nós estamos indo, como foi dito, para um ambiente muito mais de acordo, né? Que eu acho que é interessante porque a justiça ela tem o monopólio do poder, né? A justiça ela que decide realmente o outcome, mas o processo está ficando tão carregado que realmente soluções alternativas vão ser exploradas, né? E eu acho que hoje aqui para vocês viram várias ferramentas de aumento da eficiência dos escritórios. E de fato, isso quanto mais eficiente, porque de um ponto de vista econômico não há custo de entrar com o processo praticamente, é muito baixo, né? Então quanto mais fácil entrar, mais trabalhos vocês vão ter. Então é de fato inexorável que a parte do meio, que é o judiciário, vai ter que evoluir nessa direção, né? E eu faço até uma predição hoje, eu acho que até o final do século XX não, até da década que nós estamos, em algum lugar do mundo vamos ter um juiz automático, né? Então vai ser criado um processo que ele vai ser julgado automaticamente, tá? Eu não duvido que é um futuro nosso aqui também, tá? E de fato onde todos vocês juízes serão, vamos falar assim, focados em alguma coisa que tem mais complexidade, né? Então vamos olhar um pouquinho de Deep Legal, vamos ver se ele... Eu não sei se isso daqui vai funcionar, cara, para falar a verdade. Você consegue passar? De baixo? Oi? Vê se consegue passar. Perdão, como funciona? É esse daqui? Esse, perfeito. Tá. Então, bom, não sei se eu consigo passar um videozinho. Você consegue clicar no vídeo para mim, por favor? Vamos ver se ele toca. Bom, tudo bem. Sempre. Bom, depois eu passo o vídeo, mas enfim. O Deep Legal, então, ele é uma solução, tá, que foi desenhada, que inclusive pode ser utilizado para varas, para juízes em si, tá, que ajuda a monitorar, comparar e predizer os resultados, né? Então é interessante porque o monitorar ele realmente dá uma ideia ao cliente, que também é o judiciário, de ver qual o volume que está de demandas que tem na sua comarca. Então, por exemplo, né, quando a gente olha hoje, isso já foi dito várias vezes, mas nós temos quase 100 milhões de processos, aqui são dados diretos do CNJ, né, até 2016. Isso tem um custo enorme, o custo da economia é em torno de, isso até o valor de 2016, nós estamos falando de 140 bilhões de reais, que é gasto nessa manutenção, nessa criação e a manutenção desses processos, tá? Então, esses são os custos recorrentes, e também tem um custo enorme de reserva. Se você, acho que hoje saiu aí, eu estava lendo por curiosidade, o Itaú, houve um trânsito em julgado de uma ação em Itabira, interior de São Paulo, em que o valor do cálculo ficou em 7,6 bilhões de reais, né? Então, com certeza, há um advogado muito feliz hoje, mas há um Itaú muito preocupado, que realmente uma dívida que em 2007 eu acho que era de 30 mil reais,
enfim, por qualquer razão que seja, hoje o Itaú foi condenado a pagar 7,6 bilhões de reais. Isso, naturalmente, há uma reserva financeira para isso, lógico que talvez não seja esse valor que vai ser o final, mas esse valor é reservado e isso reflete no custo, porque no final o Itaú tem que cobrar de seus clientes o pagamento desse custo, né? Então, indiretamente, o volume de processos e custo judicial são pagos por todos nós, né? Aqui que eu acho muito interessante, quando eu mostrei isso para as minhas sócias e para outros clientes, acho que aqui visualmente, né, no nosso sistema a gente consegue ver isso, tá? Aqui basicamente é uma amostra de 50 processos similares, tá? Digamos que posso até dizer, na verdade é da área de telecom, um processo porque a conta veio errada, e enfim, o cliente, todos nós conseguimos encapsular um tipo de processos que são estatisticamente similares, e quando a gente olha como esses processos, essa pequena carteira de processos se comportam em diferentes comarcas, bom, só de mudar de juiz, nós temos aí uma chance de ganhar ou perder de 13 vezes variando. Então, ela pode variar de 7% da probabilidade de ganho até 94% da chance de ganho do requerente, né? O advogado da parte contrária, que realmente é o advogado que está, vamos falar, o advogado agressor, ele varia até 6 vezes a chance de sucesso ou de perda de uma ação. O advogado de defesa, que é o advogado do cliente, né, nesse caso uma empresa, varia-se até 12 vezes a chance de ganhar ou perder. E a comarca é muito correlacionada com o juiz, nós temos aí um efeito de até 5 vezes. Tá? Então, o que normalmente a justiça, que deveria ser o McDonald's, que foi citado aqui, né, porque se você tem uma ação similar, que tem as mesmas demandas, que é entrada em alguma comarca, seria de esperar-se que teria a mesma chance de sucesso ou perda, né? E, de fato, não é isso que acontece. Tá? Existe o fator humano, existe o fator de N influências, que é o que aparece e que, de fato, ocorre, né? Bom, como funciona? O Deep Legal ele se alimenta de dados, né? Então, inclusive, até ele vive de dados como todos aqui vivem, né? Então, basicamente, a gente lê os dados diariamente dos sistemas públicos. Basicamente, a gente interpreta esses dados, né, e começa, desde o começo, já a fazer uma estimativa de qual o resultado daquela ação, né? Então, quando o processo ele começa, nós temos uma certa probabilidade de assertividade, e com o processo evoluindo, nós vamos chegando a uma assertividade maior. Tá? Por que nós fazemos isso? Porque realmente não há como litigar em tudo, né? Então, as empresas e os clientes, eles devem escolher quais as batalhas que eles devem lutar, né? Porque há situações, por exemplo, em que juízes são muito severos com certas empresas, ou juízes são menos severos, etc. E essa transparência é muito importante, né? E eu também acho que, do ponto de vista de um juiz, é muito interessante ver, mas por que uma mesma empresa ela está sofrendo tanto na comarca A e sofrendo menos na comarca B? Não deveria ser assim, né? As experiências deveriam ser similares, e de fato não é isso que ocorre. Tá? Bom, as nossas soluções, né? Como disse, nós temos um monitor. O monitor é realmente como se fosse um cardiograma. Ele é um monitor do paciente, né? Que no caso pode ser como eu digo, uma comarca, um juiz, um advogado, o que seja. E nós, o que a gente faz? Basicamente, a gente monitora o número de ações que aquele termo ou aquele ator está envolvido, né? E a gente acompanha isso com o tempo, então é possível comparar, por exemplo, se um advogado ele é mais agressor que outros, a taxa de sucesso dele, se realmente ele entra com muitas ações similares ou não, etc. Tá? Então, o monitor permite você mergulhar dentro do seu dia a dia da sua comarca. Tá? Esse é o objetivo principal, que ele poderia ser utilizado no lado do judiciário. Tá? Aqui é só uma imagem, claro que isso daqui é uma demonstração, mas, por exemplo, aqui está um zoom grande do Brasil, mas nós temos cobertura nacional. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, o nível de processos, a situação que eles estão ativos, passivos, se eles estão suspensos, terminados, transitados em julgado, enfim, todo monitoramento em tempo praticamente real da jurimetria daquele elemento. Tá? O segundo módulo, que eu acho que é um dos mais valiosos aqui para o judiciário, né, que é a parte realmente que é a de comparação, né? De fato, nós não deveríamos ter comportamentos tão diferentes como a gente vê hoje, mas, inclusive, hoje acho que, claro que
o fato depois da reforma trabalhista que acabou de acontecer, existe uma divergência muito grande entre interpretações. Então, de fato, onde você cai, né, em qual juiz, em qual distribuição ocorreu, de fato tem um efeito muito grande no resultado final, né? Então, o Compare ele permite você ver justamente isso, tá? Que você consegue ver locais e fatores e elementos que estão afetando os diferentes resultados da sua carteira jurídica, né? E as causas, claro que você também consegue apontar. Isso é um processo, do ponto de vista de machine learning, muito custoso, que realmente a gente consegue ver quais são os elementos principais por trás daquela decisão, né? Então, aqui só um pequeno exemplo, uma curva de desenvolvimento no tempo, em cima, que ele mostra, em termos de resultados, se a tendência de ganhar mais ou perder mais, né? Então, se está estabilizado aqui, realmente está ganhando praticamente o que está perdendo, mas houve um histórico nesses 3 clientes aqui, ou 3 elementos, né? Que o azul realmente perdeu muito mais ações no começo, teve alguma mudança que no final depois o equilibrou, né? Do lado de baixo é que está um pouco difícil de ler, mas aqui a gente consegue ver por elemento, de novo, há uma comparação de performance, né? Então, aqui, por exemplo, juízes, por exemplo, é uma dos tabs, a gente consegue ver isso claramente, que para o mesmo ator, para o mesmo assunto, para certas características similares, os resultados são totalmente diferentes, né? Então, eu acho que isso para vocês seria muito interessante, não só para medir em termos de resultado, por que vocês estão julgando ou não estão julgando, e também tem o elemento do tempo, né? Que nós conseguimos comparar também comarcas em que você tem um atraso muito grande, você demora mais ou menos, enfim. O que nós propomos aqui a vocês chama-se uma transparência, né? É uma transparência que permite comparar realmente a performance entre os atores, ok? O último módulo, né, que é o que já foi citado aqui, mas é um módulo que eu acho que é muito importante, é realmente o módulo que ele fala que dá uma probabilidade de você de sucesso, né? Então, aqui, novamente, um juiz ele poderia pegar uma ação e ver, bom, mas por que esse processo, na minha cabeça, eu acho que eu vou julgá-lo como sendo improcedente, mas dentro dessa própria natureza, as outras comarcas, minhas vizinhas, outros juízes estão julgando eles como procedente, né? Então, isso é interessante porque permite a uniformização da justiça, que eu acho que no final é um objetivo que nós todos temos que atingir, né? Então, aqui, o que você vê basicamente são curvas de risco, tá? Então, aqui a cor está um pouco complicada, mas quanto mais escuro, maior a chance de ter um resultado desfavorável, e quanto mais claro, seria menos risco de um resultado desfavorável. Na parte de baixo está um pouco cortado, mas o que você é uma curva de perda. O nosso algoritmo, a gente utiliza técnicas que não só são de machine learning, mas que também ele fala qual o resultado e quando é esperado vir. As comarcas é o que eu chamo de safra, né? Existem N fatores, o nosso algoritmo pega até 50 mil fatores e calcula somente os relevantes, que no final nos dá uma predição. Então, por exemplo, existem comarcas que existem tendências a serem mais rápidas do que outras, tá? E a gente consegue capturar isso também, tá? Enfim, eu estou preocupado um pouco com o tempo, mas é isso que é o Deep Legal. Nós começamos, acho que damos um salto muito grande, acho que há 6 meses atrás, quando nós tivemos um investidor da área jurídica, né, que antes disso era mais ou menos um exercício de engenheiro, mas eu acredito que dentro das 3 ferramentas, especialmente o da transparência, não só isso que é o Deep Legal que pode oferecer, como as outras empresas aqui podem ajudar vocês não só em produtividade, mas também de homogeneizar um resultado, que eu acho que é isso que todo cidadão espera, ok? Obrigado. Parabenizo o Dr. Raul Figueiredo pela exposição, e de imediato eu passo a palavra ao Dr. Marcos Roberto Santos Florão, que é especialista em desenvolvimento de software para a web pela Universidade do Vale do Itajaí, é graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Passo Fundo, tem uma experiência larga de mais de 20 anos de tecnologia e atualmente é o diretor de Inovação e Novos Negócios da Softplan, onde conduz os programas de inovação e empreendedorismo na unidade de negócios Justiça. Então, o doutor Marcos tem a palavra para a exposição. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo evento de altíssimo nível.
A Softplan, o painel é Lautex, né? A Softplan hoje é a maior Lautec da América Latina, são mais de 1.000 engenheiros de software que nós temos trabalhando e cientistas de dados, né? Essa imagem aqui é o nosso principal centro de desenvolvimento, é o nosso laboratório principal em Florianópolis. Já deixo aqui o convite para que todos nos visitem, será um grande prazer recebê-los lá. Atualmente nós temos mais de 4.000 instituições, clientes atendidos com as nossas soluções, somos líderes em transformação digital, analytics e inteligência artificial para todo o ecossistema da justiça. Esse ecossistema inclui tribunais, procuradorias de Estado, município, ministérios públicos, escritórios de advocacia e também departamentos jurídicos. Então, uma linha grande aí de soluções, né? Algumas dessas soluções incluem desde a parte de gestão de processos físicos e digitais, mas também muita inteligência artificial, processamento de linguagem natural, ciência de dados e deep learning embutido em várias dessas linhas de solução. Então, desde extração automática de elementos relevantes das peças, eu vou falar um pouquinho disso mais adiante numa das nossas soluções. Propositores inteligentes de documentos, que é uma solução que se aplica muito, né, aqui, por exemplo, à Justiça Federal, ao STJ. Chatbots também, o pessoal já comentou um pouquinho aqui, então, né, são soluções que podem alavancar muito a produtividade, trazem grande impulso aí aos processos internos e até a interação com o público também. Robôs inteligentes, análises preditivas, enfim, o espaço aqui é muito pequeno, a gente já está com o horário bem adiantado, eu não vou me deter muito aqui, né? Qual a situação do judiciário hoje, né? De um lado, nós temos a população cada vez litigando mais, as pessoas cada vez mais informadas em busca dos seus direitos, ou seja, volumes crescentes de ações sendo colocadas no sistema judiciário. E essas mesmas pessoas que cada vez litigam mais, elas não abrem mão de exigir um judiciário célere, eficiente, em que, pese os volumes serem grandes, a sociedade demanda celeridade. Do lado de dentro das instituições, nós temos uma série de dificuldades, né? Orçamentos apertados, dificuldade para aumentar quadro, isso é notório, PEC de teto de gastos, enfim, sérias restrições. Então, a gente está aqui num dilema, né? Como que a gente consegue responder a esse anseio? E nenhum dos dois lados da equação vai modificar, certo? A sociedade não vai parar de exigir celeridade. E, do lado das instituições, não vai acontecer uma mágica aí que, de uma hora para outra, a gente vai conseguir dobrar o orçamento, dobrar o quadro de pessoal, ter recursos aí para contratar em massa. Então, como que a gente consegue resolver isso, né? O caminho é a tecnologia. E a gente tem enxergado aí cada vez mais a inteligência artificial como sendo esse próximo salto. Essa é uma foto do último Gartner Symposium, onde se falou bastante sobre inteligência artificial, e essa frase aqui me marcou muito, ou seja, o conceito de que a inteligência artificial ela consegue escalar a capacidade humana, né? Traduzido isso para um jeito mais simples aqui, é como se a gente ganhasse um superpoder, né? Todo mundo sonhou aí em algum momento ter um superpoder. A inteligência artificial ela meio que traz um superpoder assim para a sua mão, né? Você consegue fazer muito mais do que você faria sem esses instrumentos. Então, aqui tem um potencial, de fato, para a gente ter um novo salto de produtividade dentro do sistema judiciário. Então, o que o Gartner fala? Que a inteligência artificial vai ser a classe de tecnologias mais disruptiva ao longo dos próximos 10 anos. Então, nós estamos vivendo essa transformação e o motor dela são essas novas tecnologias, né? Que ponto que a gente se encontra aqui da jornada, né, de evolução do judiciário? Tecnologias a gente já passou, né? Lá atrás, o que a gente tinha era papel, caneta e máquina de escrever. Daqui a pouco, começamos a utilizar computadores, mas ainda o processo era físico. A gente só tinha aí alguma gestão de metadados, mas ainda muito embrionária. As causas ainda tramitavam em papel. Daqui a pouco nós passamos, então, a ter processos 100% digitalizados, 100% digitais. Hoje, no país, cerca de 70% dos nossos processos já tramitam 100% em meio digital. Foi um grande avanço, é um grande salto que nós tivemos. Essas soluções aqui são as chamadas soluções da primeira geração de transformação digital. Ou seja, eu consegui abandonar o papel, substituindo por
autos em meio digital. Isso, com certeza, foi um grande salto, está ainda sendo um grande salto. Todavia, existe um esgotamento, em determinado momento, daquilo que essas tecnologias de primeira geração conseguem entregar de resultados, né? Por mais que eu digitalize, coloque fluxos de trabalho, processo de automação, uma série de outras tecnologias, assinatura digital, isso tem um limite, isso chega a um ponto que não consegue mais entregar um salto de produtividade além daquilo que se propõe. Aí que entra essa segunda geração da transformação digital, que são essas novas soluções baseadas em inteligência artificial e muito analytics, que também foi já bastante falado aqui. Então, o que nós vislumbramos aí, o que nós estamos presenciando, é a possibilidade, e bem concreta, de que nós tenhamos, de fato, agora um outro salto de produtividade. Vou trazer aqui apenas 2 exemplos de soluções que concretizam isso na prática. Softplan é uma empresa de soluções, então nós acreditamos que um dos jeitos melhores de desmistificar essas tecnologias é levar soluções e apresentar essas soluções, que isso tangibiliza e ajuda a disseminar também essa cultura, né? Uma dessas soluções se chama Gabinete Digital. Então, essa é uma solução voltada para o trabalho que acontece dentro do gabinete dos magistrados, porque o processo digital ele conseguiu acelerar muito a entrada da petição e os trâmites até que o processo chega no gabinete do magistrado. Mas ali as coisas começam ainda a engargalar. Fila média de trabalho do magistrado hoje no país são 7.000 causas. Tem magistrados com 10.000, tem magistrados com 100.000. Então ele precisa o quê? Ele precisa de um superpoder para conseguir julgar isso daí tudo, certo? Esse magistrado que tem 10.000 ações na sua fila, quando ele terminar de julgar essas 10.000, vai ter 20.000 nesse ritmo que a gente está. Então, claramente, são necessárias algumas ferramentas aí que quebrem com esse modelo e proporcionem um salto aí exponencial de produtividade. Essa solução chamada Gabinete Digital é uma dessas ferramentas. Então, ela se destina ao trabalho realizado pelo magistrado e pelos seus assessores. Então, a partir do momento que, por exemplo, chega uma petição, ela automaticamente já extrai e sumariza quais são os elementos relevantes daquela petição, quais são os fatos, os pedidos, os argumentos e as normas que estão ali apostas, ou seja, dispensa uma leitura detalhada. A partir disso, o magistrado já pode pedir que seja feita uma sugestão de um documento, uma decisão, uma sentença, e a solução já faz essa sugestão também, já elabora esse documento de decisão ou de sentença. Não baseado naquilo que o computador pensa, não baseado naquilo que a jurisprudência diz, até pode ser uma forma, e não baseado em quaisquer informações externas. Mas essas proposições, esses documentos, são feitas baseadas no raciocínio do magistrado, daquele gabinete. Então, ela acelera o trabalho que você já faria. Então, você já teria que fazer a elaboração desse documento. Então, à medida que a solução é instalada e ela aprende com as suas decisões, ela já propõe um documento que você mesmo iria propor. E à medida que, eventualmente, algum ajuste é feito, ela também aprende de volta e vai calibrando cada vez mais. Então, a assertividade ela vai sendo cada vez maior. Então, isso sim consegue vir em socorro, né, desse tremendo desafio aí que se tem, que é desafogar, por exemplo, neste caso aqui, as filas de trabalho que ocorrem, que existem dentro dos gabinetes, né? Citei apenas alguns recursos da ferramenta, né? Existem outros, pesquisa cognitiva de jurisprudência, que também já são embarcados aqui, navegação, uma série de outras features aí bem interessantes, mas nosso tempo aqui está muito curto. Uma outra solução se chama Insights. Essa é a única solução completa de ciência de dados e analytics plug and play da justiça brasileira. Quando eu falo de justiça brasileira, é o ecossistema, e ela foi especialmente desenhada para atender todos os indicadores que são relevantes, né, por exemplo, para um tribunal, por exemplo, para uma procuradoria. Existem edições específicas dessa solução para tribunais, para procuradorias, edições especializadas disso. E essa solução ela contempla todos os 4 eixos de análise que o Gartner define. Então, desde análises diagnósticas e descritivas, que é entender o que aconteceu e por que aconteceu, até as análises preditivas e prescritivas, que é o que acontecerá e o que fazer em relação a isso, né? Então,
dar um exemplo simples aqui, pegando um caso no Tribunal de Justiça. A partir de uma série de cruzamentos de variáveis endógenas, que a gente chama, e também exógenas, variáveis exógenas, por exemplo, índice de desemprego, inflação, PIB, uma série de indicadores que são externos à instituição, cruzado com outras variáveis que também são adicionadas, consegue prever quantos divórcios litigiosos vão dar entrada na vara de família da comarca de Campinas daqui 6 meses, por exemplo. Então, essa é uma análise preditiva. Dei o exemplo aqui de divórcio, né, mas aplica-se isso a todas as outras áreas aí. É um exemplo de análise. E, além disso, o que isso vai impactar em índice de atendimento à demanda, em taxa de congestionamento, uma série de outras coisas. Então, possui uma rica série de análises aqui, são centenas de análises congregadas dentro dessa solução, insights, e prontas para uso. Eu dei exemplo dessas duas soluções porque elas utilizam intensivamente ciência de dados, né, e inteligência artificial, que é o tema do nosso painel aqui, né? Teríamos ainda várias outras soluções para mostrar, mas acredito que são 2 exemplos interessantes aqui que concretizam, né, tangibilizam formas de aplicação dessas tecnologias que a gente vem discutindo aqui ao longo do dia. Tá? E são soluções que estão prontas, não é algo que está sendo desenvolvido, que está sendo pesquisado. São coisas que estão aptas a serem utilizadas hoje. Tá? Importante nesses eventos a gente também derrubar alguns mitos, né? A questão de o emprego vai acabar, o juiz vai ser substituído, né? Isso não vai acontecer. Nós passamos por transformações a cada revolução que ocorre, é do enredo de cada revolução ter essa discussão sobre empregos, é importante, mas a verdade é que essas ferramentas aqui, elas trazem um necessário aparelhamento que o judiciário precisa para vencer esses volumes enormes aí de ação que continuam a abarrotar o judiciário. Então, a gente precisa muito delas, a gente vai querer que cada vez mais essas soluções funcionem. Outra coisa que a gente também precisa derrubar aqui é o mito de que o computador vai julgar sozinho, né? Então, o computador ele não vai agir sozinho, ele não vai julgar nada sozinho, e ele não vai fazer o que ele quiser sozinho, né? O exemplo que eu dou é lá do Netflix, né? O Netflix ele sugere o filme, mas quem decide se vai assistir ou não o filme é você. Você decide se desliga o aparelho, se assiste o filme, se você procura outro filme. É uma ferramenta que vai te auxiliar, não vai substituir. Mas acho importante que a gente traga sempre essa perspectiva aí, porque é um debate que sempre existe, né? Eu tinha para comentar isso, agradeço aí pela oportunidade. Obrigado. Agradeço ao Dr. Marcos Florão pela exposição e, de imediato, passo a palavra ao nosso último painelista, que é o Dr. Rui Caminha Barbosa. Ele é pós-graduado em Administração e Negócios pela FIA, é bacharel em Direito pela USP e é sócio fundador do CBS Advogados e gestor de empresas. Tem a palavra. Consigo tirar aqui? Obrigado. Pronto. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço ao presidente da mesa, ministro Sanseverino, a todos os colegas aqui de Legaltex, a todo mundo do ecossistema, ao ministro Vilas Boas e todos aqueles que estão organizando esse fantástico seminário. O papel hoje aqui nosso, creio que de quem é do mercado de empresas de tecnologia jurídica, é apresentar um panorama de soluções existentes para o mercado público, para o judiciário, para o setor público. E ficarei nesse mesmo esteio, falarei um pouquinho do que a Juristec faz, o que é que nós desenvolvemos hoje a nível de tecnologia e o que é que a gente acha, o que é que nós entendemos que se envolve com o setor público do Brasil. O Juristec nasce há 4 anos focado em jurimetria. Então, essa palavra para a gente já é uma realidade há 4 anos. A gente uniu 3 conhecimentos: conhecimento jurídico, conhecimento estatístico e conhecimento computacional. Exatamente os sócios do Juristec são advogados, matemáticos estatísticos e cientistas da computação. E com o tempo nós fomos evoluindo essa ferramenta para
buscar fazer analytics, verificar decisões, como os colegas já falaram, fazer predições e estruturar grande volume de informações. Então, o Brasil é único, todo mundo sabe, a nível mundial, nenhum outro país tem o nosso número de reclamações trabalhistas, reclamações consumeristas, então é natural que algumas soluções vão sair do Brasil. Acho que o professor Flávio, que comentou em algum momento da apresentação, diz, olha, não tem como, isso não é uma realidade lá fora, não tem estudo sobre isso, não tem esses algoritmos, a gente vai ter que testar um pouquinho. Nós vimos desafios em diferentes áreas, automação e gestão de processo, inteligência artificial, analítica e geometria. O mote hoje aqui é falar um pouquinho de inteligência artificial e aplicações na área do direito. Bem, a gente crê piamente no axioma da informação. Informação, conjunto de dados estruturados, dotado de significado e propósito. Ora, se eu tenho muitos dados e não estruturados, eu não tenho informação derivada deles. Se eu tenho dados e estão estruturados, mas também não sei o que é que eles significam, logo também não tenho informação. Ainda assim, se eu tenho dados, estão estruturados, possuem significado, mas eu não dou propósito algum, ainda assim eu não consigo gerar informação alguma. E isso acontece muito no nosso mercado, na nossa realidade. Nós temos milhões de dados, alguns deles, a maioria, desestruturados, alguns ainda com algum nível de estruturação, mas gerando pouquíssima informação. E a gente está sentado em cima, talvez, da maior reserva legal do mundo. Né? A gente fala muito do pré-sal, mas a gente não fala do pré-jurídico, do pré-legal. A gente está sentado, a briga do pré-sal, a gente está sentado em cima do pré-legal. O volume informativo brasileiro é tão grande que a gente não deveria estar esperando os estrangeiros virem aqui falar para a gente. Nós deveríamos ir para lá falar para eles. Porque a gente sabe o que é lidar com o processo. Uma vez eu estava conversando com um advogado americano e ele falou assim para mim, não, porque eu estou com muito volume, eu tenho... Quantos processos você tem? Eu tenho mais de 50 processos na minha mesa. 50 processos, rapaz? Você está doido? Isso lá é volume de informação? Você tem que ver o que está acontecendo no Brasil. Tem cliente meu que está recebendo 5 mil processos por mês, juízes que julgam 10 mil processos por mês. Então a gente começou a pensar nesse pré-legal que a gente está situado, em que tipo de solução nós podemos criar para facilitar a vida das pessoas. Porque no final nós somos motivados por uma força gigantesca chamada força do menor esforço. Se existir uma forma mais fácil de algo ser conduzido, é por aí que nós vamos. Então, a tecnologia vem para o direito para alimentar, para saciar, na verdade, a nossa fome de realizar situações de uma forma mais simples. Então, muito já foi visto aqui, e a gente pensou também no seguinte, olha, ok, vamos analisar dados, vamos estruturar bastante do que foi comentado hoje em cima de documentos, mas existe um outro setor também que não é só o documento. São as questões triviais que nós temos no dia a dia, que são repetitivas, que são passadas mais de uma vez para nós ou nós passamos para outras pessoas. E se nós pudéssemos ter uma secretária, uma assistente virtual integral do nosso lado? E aí eu vou pedir para o nosso colega ali colocar um rápido vídeo sobre isso.
Essa IUC. A IUC hoje já não é mais um sonho, a IUC é uma realidade, ela nasce da necessidade, como todas as soluções aqui, eu imagino que os colegas criaram suas soluções baseadas em alguma dor, alguma sensação de um problema que precisava ser resolvido. A IUC hoje, ela responde à demanda interna do consultivo da maior empresa de alimentos do mundo, a Nestlé. E a verdade é que a Nestlé é muito parecida com todos nós. Então, é uma empresa com 30 CNPJs diferentes, unidades no Brasil inteiro, unidades em 140 países. A Nestlé está mais presente nos lares brasileiros do que eletricidade e água. Está presente em 99,5% dos lares do Brasil, os produtos dela. E essa empresa, com 25 mil empregados, tem demandas gigantescas internas todos os dias sendo geradas. O RH todo dia pergunta a mesma pergunta, do tipo, como aplicar uma justa causa? Como posso fracionar férias de estagiários? Então, não é só o volume de documentos que nos assoberba, é também o volume de questões, de informações como um todo. E aí, as formas de você aplicar a inteligência artificial no direito são diversas. Vai desde uma jurimetria, de uma automação de documentos, e como o professor Flávio falou no começo, achei super bacana que ele falou, e os assistentes virtuais. Então, a IUC é uma realidade atual, já de algumas companhias do Brasil, e pode ser uma realidade do judiciário. Eu imagino também que Vossas Excelências magistrados também são assoberbados diariamente com questões de caráter repetitivo, ou seus assessores, ou as áreas internas dos tribunais, as áreas administrativas dos tribunais. Então, isso é um pouquinho da IUC, ela nasce com essa vontade, esse propósito de atender questões objetivas com 90% de taxa de assertividade, 10% vai para a área de back-office, óbvio, ela não vai conseguir responder tudo, e 0% precisa ser escalonada. Questões subjetivas, jurídicas, óbvio, aí o que não foi feito para tratar um caso complexo, do tipo, ela não vai responder uma demanda relacionada a um divórcio, por exemplo. São questões simples. Então, as questões simples de caráter subjetivo de conteúdo jurídico, ela tem o objetivo de responder 70%, 20% é direcionado ao back-office e apenas 10% precisa ser tratada por alguma área específica. Obviamente, vantagens de um sistema desse modelo é a disponibilidade online, 24 horas, 7 dias por semana. Apesar de ela ter um tempo de aprendizado, ela aprende uma única vez e nunca mais esquece, não dorme, não sente fome, não chora, está sempre ali. Está online, web service, contém 3 módulos, back-office, analytics, você pode acessar em qualquer lugar. E também funciona como assistente de documentos. Então, quantas vezes você já teve que encaminhar na vida o mesmo modelo? Se você não precisasse mais encaminhar o modelo, pudesse simplesmente perguntar, eu quero um modelo X, Y, eu quero o CNPJ da empresa, já desce o cartão do CNPJ, eu quero informações sobre esse processo, e ela já pudesse informar para você. Então, a gente pensa que a tecnologia, ela não deve ser somente informativa, mas também deve ser agradável, intuitiva ao usuário. E aí é que nasce um pouco também do termo IUC, a gente sai de um termo tão jurídico e entra para algo até um pouco mais lúdico. Aqui é um pouquinho de como a IUC funciona, meu tempo também já está acabando. Então, ela utiliza uma pergunta, por exemplo, qual a alíquota de ISS do serviço 1.03 na cidade de Campinas, transforma essa pergunta em dados estruturados, busca isso no seu banco de dados, e obviamente que aí é que vai os algoritmos de inteligência artificial que vão estar por trás, e aí entrega uma resposta. E a capacidade também que tem que ter de entender várias perguntas, essa pergunta pode ser qual a alíquota, que alíquota, o serviço tem essa alíquota, essa é outra diferencial. Alguns diferenciais, mas já passei no vídeo. A IUC tem um ciclo de treinamento gigantesco, a maior complexidade que existe por trás de um sistema como esse é manter, obviamente, atualizado. Banco de dados, são legislações, CONFAS, empresas, jurisprudência, CAF, sites de notícias, repositórios jurídicos. A identificação via log é importante, a gente saber o que é que está sendo perguntado. Aquilo que não é respondido tem que ser respondido por alguém, daí um template de back-office é fundamental. E um dos fatores mais importantes disso. Processo, bem ou mal, recebe um número, está documentado, tem começo, meio e fim. Antigamente você pegava, levava para casa, arquivava, mas você consegue dimensionar o processo. E as dúvidas que chegam para vocês todos os dias? Quem lembra quantas perguntas respondeu no mês? Ou sobre quais assuntos? Ou sobre para quem respondeu? Para onde foram essas questões, por exemplo? Imagina isso no judiciário todos os dias,
Você como magistrado, você como advogado, como procurador, como promotor, todas as questões que você atende vão para onde? Porque você responde por telefone, e-mail, WhatsApp, fila do elevador, almoço, no cinema, você está respondendo o tempo inteiro. E aqui você tem a possibilidade de canalizar essas questões todas em um único canal e você preparar uma série de analytics. Então, a UX tem a gente utiliza uma API da nossa plataforma de analytics direto na UX e nós podemos dimensionar quais são as questões mais perguntadas, quais são os assuntos, tipo de demandas, quem faz a pergunta, de onde vem, qual o estado, qual a natureza. E depois você passa a ter, aí sim, um pouco do Minority Report. Você tem o pre-coc aqui. O que é que significa numa companhia que começa a ter muita pergunta, por exemplo, sobre assédio moral em determinada unidade? Será que ali não tem um problema de assédio moral? Ou um problema de uma questão, por exemplo, de assédio sexual? O que é que significa essas perguntas? Quando alguém tem uma dúvida muito específica sobre um item de governança corporativa, será que é uma falha de comunicação daquele item de governança corporativa junto aos seus colaboradores? E o mesmo poderia se aplicar, portanto, ao judiciário. Aí um pouquinho mais do Juristec, de novo, nós nascemos como plataforma de metrics, não vou falar muito hoje sobre metrics, outras plataformas já comentaram, já foi falado bastante sobre isso. A ideia era trazer um pouquinho que a tecnologia pode fazer para a gente no direito, vai além dos documentos, a ideia é trabalhar a informação jurídica como um todo. Aqui é um pouquinho da nossa plataforma de predição, trabalha com a ideia de box plots, passar percentuais específicos por pedido. E eu sempre falo que por trás de cada robô tem muitos humanos cansados, né? Então, aqui é um pouquinho da nossa equipe, o Patrick é PhD em Ciência da Computação, o Vinícius é doutor em Matemática e Estatística. Então, esses são os nossos humanos aí que estão dando conta do Juristec no dia a dia. E eu encerro a apresentação com uma frase do Oliver Wendell Holmes. Ele foi presidente da Suprema Corte Americana. Isso, no começo do século XX, ele solta a seguinte frase: o homem do futuro é o homem da estatística e o mestre em economia. Então, há quase 100 anos, um visionário, e hoje a gente está aqui falando de estatística, de econometria, aplicada ao direito, quando esse colega nosso, há 100 anos atrás, já estava vislumbrando essas possibilidades. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Parabenizo o Dr. Rui Caminha Barbosa pela sua exposição e também já aproveito para parabenizar todos os nossos painelistas pela exposição e pela eficiência, né? O tempo foi todo muito bem respeitado. Na mitologia grega a gente tem uma frase célebre, né, que é decifra-me ou te devoro. Era o desafio da esfinge. E parece que o nosso desafio hoje é decifrar os impactos da revolução tecnológica sobre o poder judiciário de um modo geral. E os nossos painelistas ajudaram bastante, mostrando que o caminho hoje, sem dúvida alguma, é a inteligência artificial. Parabenizo o Conselho da Justiça Federal e o faço agora na pessoa do coordenador científico desse evento, ministro Vilas Boas Cueva, pela sua realização. Estamos todos de parabéns. Muito obrigado a todos os senhores. Tá bom. É uma revolução mesmo. Parabéns. Obrigado, hein?